Esta é a Ásia Central, um conjunto de 5 ex-repúblicas soviéticas que ocupam uma área maior do que a Índia. Repletos de petróleo e gás natural, os 5 stans, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão, deveriam constituir uma vasta área de importância estratégica e econômica. Afinal, esta foi o centro da rede de comércio da Eurásia, a Rota da Seda, durante séculos. Hoje, porém, esses 5 países representam uma parte periférica e pouco relevante da economia global. Mas por que a Ásia Central é tão grande e tão fraca? Por que tem tantos recursos naturais, mas está economicamente à deriva? A Ásia Central sempre foi, politicamente, culturalmente e economicamente, uma prisioneira da geografia, sem saída para o mar e cercada por todos os lados por 3 potências globais: Rússia, China e Irã. Esta região, antes grande centro de cultura e comércio, agora é um peão na disputa pela supremacia no novo cenário político multipolar da Ásia. Apesar das tentativas fracassadas de Rússia e China de revitalizar a Ásia Central com iniciativas econômicas, o destino da região permanece indefinido. Uma região maior que a Índia pode continuar irrelevante economicamente por mais tempo? As superpotências do hemisfério oriental, Rússia e China, vão novamente reviver esse gigante adormecido e dar-lhe um papel em sua busca por dominação regional? Só há um ponto de partida para entender como e por que governos e povos da Ásia Central enfrentam tantas dificuldades econômicas. Para entender isso, é preciso compreender a geografia e como cada nação tem sua própria trajetória. A geografia é crucial para a economia de uma nação, influenciando o potencial agrícola e a comercialização por meio de rios e planícies. Ela é fundamental para a posição estratégica de uma nação, já que grandes montanhas e desertos, apesar de prejudicarem o comércio e o desenvolvimento, têm importância estratégica ao dificultar invasões estrangeiras pelo terreno impraticável. Em termos geográficos, a Ásia Central é bastante diversa. Cerca de 60% da região é composta por áreas desérticas. O Turquemenistão é praticamente todo coberto pelo deserto de Karakum. Grande parte do oeste do Uzbequistão também é um cenário desértico, tornando qualquer tipo de desenvolvimento agrícola muito difícil e sendo um fator que contribui para que uma região tão grande possa ser tão pobre. No norte, as estepes do Cazaquistão são pastagens aráveis que permitem o cultivo de algumas culturas, principalmente o trigo, o mais importante e cultivado da região. O centro e o oeste do Cazaquistão e seus vizinhos ao sul têm extensas áreas áridas, sem fonte de água suficiente para grandes populações. Nessas áreas do Cazaquistão, oeste do Uzbequistão e grande parte do Turcomenistão, a população humana é muito escassa. Se você observar este mapa de densidade populacional, notará que a maioria da população da Ásia Central está no sudeste. Isso ocorre porque há água nessa região. 2 sistemas fluviais, o Amudária e o Sirdária, que desaguam no Mar de Aral, na fronteira entre Cazaquistão e Uzbequistão, são o coração pulsante da população da Ásia Central. Os rios passam pelo sudeste, nos países do Quirguistão, Tajiquistão e partes do leste do Uzbequistão e do Turcomenistão. Talvez você pense que essas regiões são ideais para a agricultura, mas não é o caso. Infelizmente, mesmo que ao longo das margens desses rios a agricultura e, consequentemente, as populações humanas possam ser sustentadas por uma fonte de água, esses países, especialmente o Quirguistão e o Tajiquistão, são mais uma vez prisioneiros de sua própria geografia. Isso ocorre porque o sul e o leste da Ásia Central seguem a cordilheira de Altai e outras montanhas que vão até o Oriente Médio e a China. Só os pastos de montanha podem ser usados na agricultura, normalmente com menos espaço para cultivo. Entre desertos, montanhas e clima seco, só cerca de 20% das terras da Ásia Central são irrigadas e aptas para a agricultura, o que significa que, mesmo sendo uma enorme extensão de terra, historicamente, ela não conseguiu produzir alimento suficiente ou fornecer água suficiente para sustentar e desenvolver centros urbanos densamente povoados. Por isso, a maioria das pessoas na Ásia Central vivia em comunidades rurais ou nômades. Embora hoje, devido à rápida urbanização, cerca de 48% da população da Ásia Central, ou 35 milhões de pessoas, viva em áreas urbanas, essa divisão entre população urbana e rural empalidece em comparação com países ocidentais ricos como os Estados Unidos, onde 80% da população vive em áreas urbanas. Mesmo assim, o povo da Ásia Central segue muito pobre e isolado em relação ao restante do continente. Mesmo as áreas mais densamente povoadas da Ásia Central
não são centros urbanos recém-desenvolvidos, mas sim cidades que eram predominantes durante os 1500 anos da Rota da Seda de 130 a.C. até 1453 d.C. A Rota da Seda era um conjunto de redes comerciais eurasiáticas que conectava a China ao Sudeste Asiático, Oriente Médio e Europa Ocidental. Duas das cidades mais importantes ao longo dessas rotas comerciais eram Merv, no Turcomenistão, que foi a maior cidade do mundo no século XIII, com 500 mil pessoas, e Samarcanda, no Uzbequistão. Outra cidade no centro da Rota da Seda, famosa pela arquitetura e arte em turquesa. Tendo abrigado a maior cidade do mundo há 800 anos, a Ásia Central era uma potência econômica e cultural. Ao longo dos séculos, o povo chinês da dinastia Han, os mongóis, os persas e muitos outros dominaram a região, contribuindo para sua diversidade étnica e cultural. Contudo, um grupo que chegou ao poder no século VI d.C. foi o que mais impactou a população da Ásia Central atual, os povos túrquicos. É uma categorização linguística, pois os países falam línguas da família túrquica. Porém, há diversas culturas e etnias nessa classificação. No geral, as 5 principais etnias da Ásia Central, da maior para a menor, todas consideradas túrquicas, são os uzbeques, cazaques, tajiques, turcomenos e kirguizes. Você pode adivinhar a qual país cada grupo pertence. O nome é quase o mesmo. Compreender as distinções étnicas da região é essencial para entender sua situação atual. Após a colonização da Ásia Central pela União Soviética no século XIX e a ascensão dos comunistas na Rússia em 1917, a região foi dividida em repúblicas étnicas. Isso era parte da política soviética de limitação territorial nacional. A teoria era que regiões com história linguística, étnica e cultural comum desenvolvem forte nacionalismo. Segundo a teoria comunista, o nacionalismo era um passo necessário para a sociedade comunista. Os soviéticos definiram as fronteiras da Ásia Central moderna com base em linhas étnicas, destacando diferenças entre grupos étnicos e culturais da região. Para entender a importância das diferenças étnicas na Ásia Central e sua realidade política atual, quando os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, no sul da Ásia Central, em 2001, a falta de compreensão das divisões étnicas levou ao colapso do governo democrático que instalaram após a invasão. Veja, o Afeganistão era um país com várias etnias, os pashtuns, uzbeques e tajiques. O Talibã surgiu no Afeganistão como movimento étnico para garantir o controle pashtun, grupo que representa mais de 50% da população do país. Quando os Estados Unidos derrubaram o Talibã e deram poder aos grupos étnicos minoritários, os tajiques e os uzbeques, o novo governo de coalizão era fortemente hostil aos pashtuns e buscou vingança contra os pashtuns, que os havia oprimido por gerações. A divisão étnica gerou instabilidade sociopolítica que persiste, e a sociedade afegã foi destruída pela ignorância do governo dos Estados Unidos sobre as diferenças desses grupos. Ironicamente, a consciência soviética das diferenças étnicas permitiu-lhes dividir para conquistar e saquear governos de uma região que controlaram por mais de 2 séculos. O controle soviético promoveu a industrialização de países como o Cazaquistão, tentando inserir a região no cenário econômico do século XX. Nas décadas de 1920 e 1930, os soviéticos iniciaram a construção nacional com minorias étnicas, criando instituições e sistemas educacionais em línguas nacionais unificadas. Isso pode parecer uma chance de autodeterminação para o povo das novas repúblicas soviéticas, mas ocorreu apenas após quase 2 séculos de conquistas brutais do regime czarista russo. Facções muçulmanas da Ásia Central foram sistematicamente esmagadas antes e após a Revolução Bolchevique. Comunidades nômades e rurais da Ásia Central foram forçadas, muitas vezes com violência ou mandatos legais, a se submeter ao sistema de Moscou. Diversas revoltas ocorreram contra os soviéticos, destacando-se o movimento Basmati, ou Revolta da Ásia Central. Esse movimento dos muçulmanos da Ásia Central, no início do século XX, foi a última tentativa dos povos indígenas de preservar suas liberdades religiosas. E só depois de várias grandes derrotas, impostas pelo Exército Vermelho, com milhares de vidas perdidas, é que a URSS fez concessões nas leis relacionadas aos direitos religiosos deles. Essas concessões foram mínimas, e os soviéticos continuaram fechando mesquitas e igrejas em toda a URSS. Na década de 1930, este período histórico resume bem a difícil situação da população da Ásia Central.
Eles sempre tiveram laços étnicos, culturais e religiosos mais fortes com civilizações islâmicas ao sul, como a Pérsia, de onde vieram. Eles quase não tinham ligação com os povos eslavos da Europa Ocidental, trazidos à região por mandatos soviéticos. Embora o regime stalinista tenha dado certa autonomia étnica e cultural às repúblicas da Ásia Central, isso foi superficial e visava manter estados comunistas submissos na região. Todo o senso real de liberdade foi perdido na colonização inicial da região. Qualquer centro asiático islâmico, dissidente ou antissoviético fugiu para o Afeganistão, foi exilado para outras partes do subcontinente asiático, Oriente Médio ou sofreu destinos piores. A era soviética suprimiu o espírito da Ásia Central ao invés de modernizá-la. Após Stalin coletivizar as fazendas na primeira metade do século XX, camponeses perderam suas terras. A posse de terra, até o menor pedaço em lugares remotos como o Cazaquistão, era considerada roubo no sistema comunista. Stalin exigiu fornecimento insustentável de grãos, tomando toda a produção dos agricultores sem pagamento e vendendo ou enviando para áreas urbanas na Rússia. Essas políticas causaram a morte por fome de ao menos 5 milhões de pessoas na Ucrânia e no Cazaquistão. Esse período mudou drasticamente o ambiente étnico e cultural da Ásia Central, alterando para sempre a composição da região e de seu povo. Você pode se perguntar: os soviéticos trouxeram benefícios? Houve mudanças significativas e úteis. Os soviéticos forneceram infraestrutura, construindo estradas e ferrovias em toda a região, principalmente no Cazaquistão e Uzbequistão. Embora não fosse uma inovação essencial para os povos da Ásia Central, que viveram milênios como nômades sem transporte moderno, isso se tornaria importante para sua economia após a morte de Stalin. Mas não para o povo da Ásia Central, onde a maioria dos agricultores e cidadãos rurais eram servos, vivendo praticamente como escravos. Entregavam toda a produção ao Estado e não podiam migrar para as cidades russas em busca de uma vida melhor. O principal benefício das estradas era transportar safras, como algodão e trigo, dessas regiões desoladas do Império Soviético para os polos industriais da Rússia. Mas a produção de algodão foi desastrosa para os centro-asiáticos. Apesar de ser essencial para a economia modernizada, a produção em massa de algodão demandou ampliar canais de irrigação a partir do Mar de Ural e seus afluentes. A tentativa de irrigar os campos de algodão causou devastação ecológica na região. Os rios secaram e o Mar de Ural reduziu-se a uma pequena fração do tamanho original. Essa política agrícola, chamada de Projeto das Terras Virgens, tinha como objetivo aumentar a produção de alimentos na URSS após um período de escassez e fome. Essa política, nas décadas de 1950 e 60, trouxe poucos benefícios econômicos ao povo do Uzbequistão e outras repúblicas da Ásia Central, além de destruir sua principal fonte de água, o Mar de Ural, que nunca se recuperou. Você pode apontar essa política soviética fracassada como uma das principais razões da pobreza e instabilidade atuais na Ásia Central. Outras mudanças industriais ocorreram no Império Soviético, pois a Rússia descobriu grandes reservas de petróleo no Cazaquistão e gás natural no Uzbequistão e Turcomenistão. A partir da década de 1970, cobalto, estanho e principalmente urânio foram descobertos e extraídos, com as reservas de urânio do Uzbequistão tendo papel relevante nas ações russas durante a Guerra Fria. Na realidade, essas mudanças beneficiaram a URSS e trouxeram benefícios mínimos para o povo da Ásia Central, que de forma alguma conseguiu acumular quantias significativas de capital no sistema comunista. Apesar de alguma infraestrutura e indústria terem sido implementadas na Ásia Central no início da era soviética, o sofrimento do povo foi irreparável. Quando a URSS acabou, a região foi despojada de recursos e recebeu pouco em troca. A falta de água, as populações exiladas, a brutal opressão soviética, tudo isso foi esvaziando o espírito do grande povo túrquico, deixando-os em uma posição geopolítica insegura durante os anos 90 em um cenário pós-soviético. Na era pós-soviética, a Ásia Central foi praticamente abandonada à própria sorte. As repúblicas conquistaram autonomia após a dissolução da URSS em 1991, tornando-se nações soberanas. Agora precisavam se adaptar com pouca riqueza ou capital. Governos da Ásia Central tiveram que reformar rapidamente seus sistemas econômicos após a independência, assim como outros países que deixaram o comunismo. Os sistemas de bem-estar soviéticos colapsaram, houve rápida desindustrialização e inflação alta, aprofundando o desespero econômico. Mais de 30 anos depois, Uzbequistão e Turcomenistão
ainda não concluíram a transição para a economia de mercado. As redes de transporte construídas pelos russos começaram a se degradar e a cair em mau estado nos anos 90. Além disso, elas tinham sido originalmente projetadas para atender apenas os centros populacionais russos, raramente conectando a Ásia Central a outras partes do continente. Isso foi catastrófico para a economia, já que os centro-asiáticos não conseguiam estabelecer um sistema eficiente de importação e exportação, causando mais estagnação. Apesar de avanços recentes no transporte, o comércio e o desenvolvimento econômico ainda enfrentam dificuldades atualmente. Com a criação de novos sistemas políticos e econômicos, alguns desses sistemas se mostraram incompatíveis. Esse fato, somado às tensões políticas locais e à guerra soviético-afegã, sufocou o comércio intra-regional quando essas nações mais precisavam. A turbulência política, marcada por tensões étnicas e governos autocráticos, não foi pequena. Nos anos 1990, houve guerra civil no Tajiquistão e revoltas étnicas no Quirguistão. Após esses eventos, houve uma revolta em 2005 no Uzbequistão, 2 revoluções no Quirguistão e incursões constantes de jihadistas afegãos na era pós-soviética. Infelizmente, isso resume o azar interminável dos centro-asiáticos, que sofrem eternamente como prisioneiros de sua própria história e geografia, sempre sem acesso ao mar, sempre suspensos entre grandes potências e regiões com conflitos militares de longa data. Sua posição entre Rússia, China e Irã os colocou em um jogo de soma zero, no qual simplesmente não podem vencer geopoliticamente. Após 2 séculos de domínio russo, nas últimas 2 décadas, a China investiu em infraestrutura e ampliou o comércio na Ásia Central. Em regiões menos voláteis, países podem fazer parcerias comerciais com vizinhos, mesmo com tensões geopolíticas. Na Ásia Central, tensões geopolíticas entre superpotências como Rússia e China impedem avanços, pois cada uma busca influência e controle de recursos por suas iniciativas econômicas. Grandes potências raramente criam parcerias que beneficiem os centro-asiáticos. Geralmente só oligarcas e elites locais lucram. A situação se complica com a Turquia, buscando relações econômicas e culturais na Ásia Central. Os laços linguísticos e históricos entre eles são importantes, mas a Turquia é uma potência geopolítica que desafia Rússia e China. Pior ainda, a Ásia Central se aproximou dos Estados Unidos e da OTAN desde o início dos anos 2000, após colaborar com forças uzbeques e tadjiques na guerra do Afeganistão. E lembre-se das conexões étnicas, culturais e linguísticas do Irã com os estados da Ásia Central, já que o país busca colaboração política e apresenta sua visão econômica para o futuro da região. Tudo isso só agrava o problema geopolítico que é a Ásia Central, onde parece que, ao mesmo tempo, todos e ninguém são aliados deles. Você pode pensar, a Rússia não criou um setor de energia para explorar e vender petróleo e gás? A Ásia Central não deveria vender esses recursos aos aliados? Mais de 90% das reservas de petróleo e mais de 80% das reservas de gás da região estão no Cazaquistão e Turcomenistão. Então, azar para o Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão nesse caso. Enquanto o gás do Turcomenistão e Uzbequistão é exportado para a China, Rússia e Azerbaijão, a maior parte das reservas de gás do Cazaquistão é reinjetada em operações de recuperação de petróleo. Projetos de gasodutos para a exportação de gás foram desacelerados devido aos preços mais baixos do Oriente Médio, Estados Unidos, Austrália e Sul da Ásia. A concorrência global removeu a Ásia Central do mercado de exportação de gás natural nos últimos anos. Além disso, esses mercados tiveram excesso de oferta na última década, limitando as oportunidades da Ásia Central. Apesar das reservas de energia e dos investimentos externos que modernizaram parte da indústria, a infraestrutura energética da região já está obsoleta. Por exemplo, 75% da infraestrutura energética do Uzbequistão tem mais de 3 décadas de idade. A infraestrutura está tão degradada que uma crise energética catastrófica atingiu a região no inverno de 2022. O Uzbequistão enfrentou um colapso inédito, deixando milhares sem gás durante temperaturas abaixo de zero. No Cazaquistão, país com capacidade de geração de energia equivalente à dos demais países da Ásia Central somados, cidades inteiras foram desconectadas da rede e 6 regiões sofreram cortes massivos de energia. No inverno de 2023, novamente houve falta de energia devido à infraestrutura energética deteriorada. Além disso, muitos projetos de infraestrutura geridos pelo Estado acabam gerando corrupção em larga escala.
autoridades uzbeques fazem acordos secretos com oligarcas russos para controlar centenas de campos de petróleo e gás, desviando receitas para funcionários corruptos e esgotando reservas cruciais do Uzbequistão. Até a usina termoelétrica no Cazaquistão, que colapsou no inverno de 2022, deixando mais de 100 mil sem aquecimento e eletricidade, pertence a oligarcas ligados ao ex-presidente Nursultan Nazarbayev, figura marcante da corrupção na região. Essas usinas de energia são renovadas com dinheiro dos contribuintes, e enquanto o povo da Ásia Central investe nesses projetos por meio de impostos, os lucros não só são roubados por funcionários públicos corruptos, mas os cidadãos do país também são rotineiramente privados de suas fontes de energia. Esse é o paradoxo energético que afeta a região, mais uma realidade sombria do desespero da Ásia Central, agravando sua fragilidade econômica e instabilidade social. A verdade é que, atualmente, a Ásia Central não parece ter um caminho para a autossuficiência. Talvez um dia sua localização os torne uma potência comercial novamente, fornecendo petróleo e gás para a Rússia, China e Sul da Ásia. Mas isso não deve ocorrer em breve. Décadas de negligência e falta de manutenção tornaram isso um objetivo distante. Será que o poder da Ásia Central voltará ao que era na era da Rota da Seda? Será que a dominação externa manterá essa região sem poder para sempre? Obrigado por assistir.